Pessoal, vim mostrar para vocês como foi meu desempenho na sexta rodada do torneio por equipes. E eu estou enfrentando aqui o adversário chamado Felipe. Estou de pretas e ele está de brancas. E ele começou com E4. Eu decidi jogar siciliana contra ele. Então ele desenvolve o cavalo para casa em F3. E eu vou jogar aqui em D6. Continuando aqui as movimentações típicas da siciliana. Então ele vai abrir a siciliana, jogando aqui em D4, eu tomo, ele toma de cavalo, e eu faço o lance bem aqui, ó, iniciando a siciliana Najdorf, atacando já o peão dele. Então nesse momento o peão dele está desprotegido. Ele desenvolve o cavalo e protege ao mesmo tempo o peão dele. Eu faço aqui esse lance em A6, confirmando que eu estou jogando a siciliana Najdorf. Então ele desenvolve o bispo dele, talvez visando um possível roque aqui na ala da dama. Então eu faço o lance aqui em B5, já desenvolvendo o peão, abrindo aqui o espaço para o meu bispo fazer um ataque possível e ao mesmo tempo eu estou intimidando ele nessa possibilidade de fazer o roque grande, né, que comece meu ataque a chegar aqui. Então ele fez esse lance bem aqui, impedindo que o meu peão avance. Então, eu ataco o cavalo dele e ao mesmo tempo já abro o espaço bem aqui para o meu bispo, podendo fazer o roque futuramente. Então ele sai do ataque do meu peão. Com esse lance, eu estou atacando bem aqui esse peão. Eu tenho duas peças atacando o peão dele e ele tem apenas uma protegendo. Então ele faz aqui o lance com o bispo em D3 e está com duas peças protegendo o peão dele agora. Eu desenvolvo meu bispo visando o futuro roque. Ele faz o roque, eu também. Então, ele faz esse lance bem aqui em H3, impedindo que o meu cavalo chegue nessa casa, né? Se eu vier para cá, agora eu vou perder meu cavalo. E esse lance de cavalo seria para atacar o bispo dele. Então, continuo desenvolvendo minhas peças, né? Desenvolvo esse cavalo bem aqui, com o intuito de chegar bem aqui na casa em B6. E assim, eu estarei com algumas peças atacando essa casa bem aqui, em D5. Então, ele desenvolve o peão dele para a casa B4. Então, eu faço o lance que eu havia planejado. Então, eu tenho aqui três peças atacando essa casa, né? E a minha intenção é depois desenvolver esse peão para essa casa e me livrar dele, né? Esse peão aqui é chamado de um peão atrasado. Então, ele desenvolve com o cavalo. A intenção dele é, ao mesmo tempo, vir com os peões atacando o meu rei e também jogar o máximo de peças possíveis para o ataque contra o meu rei, para assim me dar o checkmate. Então, eu venho com a torre. Note que esse cavalo bem aqui está desprotegido, então ele tem que fazer alguma coisa. E ele tira o cavalo aqui da direção da minha torre. Só que ele esqueceu que esse cavalo também protegia o peão. E então eu tenho aqui duas peças atacando o peão dele e ele tem apenas uma peça protegendo. Então, aproveitei a oportunidade. Tomei aqui com o cavalo em E4. Então, ele não decidiu tomar. Eu decidi voltar, então, meu cavalo para não perdê-lo. E propondo aqui uma troca. Então, quanto mais trocas eu puder fazer agora, que eu ganhei um peão, melhor para mim. Então, ele vem aqui, continua desenvolvendo as peças dele, visando o ataque a mim. Então, eu ataco o bispo dele. Eu tenho duas peças protegendo esse peão, então ele não pode tomar. Ele recua. Eu venho aqui, ó, atacando o bispo dele. Ele toma, eu tomo de torre. E ele protege aqui esse peão de um possível ataque no futuro. Nesse momento, esse peão já estava protegido, mas ele viu algum ataque, né? Decidiu proteger. Então, eu procuro avançar aqui com o meu peão. Se ele deixar, eu vou continuar vindo com o meu peão atacando, tirando esse bispo dele da minha frente. Então, ele impede aqui. Ó. Com esse lance de cavalo, ele tem três peças atacando essa casa bem aqui. Então, eu não posso avançar o meu peão. Então, eu faço um lance de bispo bem aqui, né? O bispo estava nessa casa em B7. E, nesse momento, esse meu bispo estava sendo bloqueado pelos meus próprios peões. Então, ele não era uma casa mais legal para ele. Então, vendo que meu bispo não estava jogando bem aqui nessa casa, nessa diagonal, eu procurei uma outra diagonal para ele. Desenvolvi o bispo para a casa C8. E agora aqui, ó, ele está visando atacar os cavalos dele. Então, ele toma meu bispo, dando cheque. Tomo o cavalo dele. E aqui ele poderia fazer o seguinte lance, né?
tomar o meu cavalo com um cheque, e eu deveria tomá-lo aqui, e nesse momento está caindo o meu peão. Mas ele não enxergou esse lance. Então, tomei aqui, ele ataca, ó, com 2 peças atacando meu cavalo, e eu faço a troca. Note que com esse lance ele não pode tomar aqui de dama, porque o meu bispo aqui na casa C8 está defendendo, então ele tem que tomar de peão. Então eu chego com a minha dama já atacando, ó. Eu tenho 2 peças atacando o peão dele, e ele protege bem aqui, mas ele começa a enfraquecer aqui, ó, a ala do rei dele. Então ele está com os peões todos aqui enfraquecidos, então a minha ideia é continuar atacando. Eu vou abrir aqui a ala do rei, joguei aqui meu peão visando trocar, ele toma, eu tomo, e ele avança com o peão dele, né? Então, nesse momento, ó, talvez ele enxergou o seguinte lance, né? Que após eu tomar esse peão, ele jogaria o bispo dele cravando a minha torre. Vamos fazer o lance aqui, ó. Tomei de torre. Talvez ele enxergou assim, que ele colocaria o bispo dele cravando aqui a minha dama, e se eu tirar minha torre daqui do caminho, por exemplo, ele tomaria a minha dama. Então, talvez o meu adversário pensou nisso, né? No entanto, se ele fizesse esse lance bem aqui, eu poderia aqui dar cheque ao rei dele, e ele obrigatoriamente ele não poderia fazer esse lance tomando a minha dama, ele teria que tirar o rei da situação de cheque, e assim inclusive perderia o bispo dele. Então eu calculei isso e vi que dava certo, então tomei o peão dele. Aí ele toma, tomei de dama, ganhei, estou com 2 peões a mais. A única esperança do meu adversário é que temos aqui bispos de cores opostas. E segundo a teoria do xadrez, quando nós temos bispos de cores opostas, de casas, no caso, com cores opostas, até 2 peões é possível você tentar lutar pelo empate com 2 peões a mais para o adversário. Então ele vai tentar lutar para empatar, mas dificilmente ele tem chance de vitória. Então aqui ele aprisiona aqui o peão dele, né? Ele cola ao bispo, e eu vou atacar a dama dele. Ataquei a dama, ele tem que tirar do ataque do meu bispo, e eu já estou desenvolvendo minha torre visando aqui, ó, colocar na cara do rei dele para continuar meu ataque. Então ele desenvolve com a torre dele, visando tanto proteger o peão quanto um ataque à minha dama. Faço aqui meu ataque, ele ataca a minha dama, eu tenho que tirar daí. Ele faz esse lance bem aqui. Nesse momento, se eu fizer um lance descuidado, por exemplo, um lance aqui, bispo na casa C8, ele me dá checkmate. Então eu tenho que estar bem atento ao lance do meu adversário. Ele faz esse lance e então eu enxerguei esse lance bem aqui, ó. Ele não pode tomar de peão, porque senão ele fica com o rei dele exposto. Então ele ou vai ter que deixar esse meu ataque do jeito que está, fazer um lance de outro lado, ou ele vai fazer o que ele pensou em fazer. Tombou de torre, trocou, troquei. Então eu tenho agora aqui uma torre de vantagem contra um bispo, né? As damas equivalem uma à outra, e eu tenho uma torre de vantagem. Então, ainda assim, eu continuo precisando ter um cuidado com o ataque dele para não levar checkmate. Dou cheque, aqui é o rei dele. Se ele vier para cá, para essa casa, eu tenho mais ataque aqui com a minha torre e tal. Ele vai ter que fugir para cá. Então, ele não quis essa sequência. Dei cheque, ele veio aqui para essa casa em F2. Outro cheque, ele recuou aqui para casa em G1. E outro cheque. Então ele veio com a dama, e eu optei por fazer a troca, porque com essa troca eu fico com uma torre contra o bispo. Troquei, trocou, e assim, ó, tentei fixar o peão dele aqui. No entanto, ele já vem atacando minha torre. Talvez não foi o melhor lance, né, já que eu tive que recuar agora aqui. Então ele continua atacando a minha torre, mas eu faço esse lance bem aqui, H5, protegendo a minha torre. E aí ele começa a ficar com poucos lances. E agora, depois do lance dele que ele fizer, a minha intenção é desenvolver o rei em busca de vir para o centro, né? Se ele deixar, eu entro para cá, para essa região, e vou tomar os peões assim que for possível. Então ele desenvolve aqui, vou com o rei para o centro, desenvolve com o bispo, ele começa a ficar com poucos lances, né? Então desenvolvo meu rei atacando o bispo dele, ele vem para cá em F4, ganho com o rei, né? Inclusive até eu cogito a possibilidade de trocar, né? Comer aqui o bispo dele. Então ele recua para cá. Nesse momento eu faço esse lance bem aqui, né? Tentando passar um peão, né? Eu vou ficar com o peão passado para cá para tentar promover.
ele desenvolve o bispo dele para casa B8. Então eu enxerguei esse lance, ó. Ele já não consegue mais defender esse peão sem perder o bispo. E então ele faz esse lance aqui de cheque. Eu tomo fazendo cheque no rei dele, né? Então note aqui que meu peão está atacando o rei dele. Ele recua aqui na casa em G3 e eu tomo o peão fazendo cheque. E com esse lance meu adversário abandona. Então essa foi aqui a minha sexta participação no torneio. Até então estou invicto ainda e vamos ver como é que vai ser as próximas partidas. Então pessoal, espero que você tenha aprendido com essa partida e até a próxima.